Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui para mais um estudo no lar, buscando a palavra do Senhor, o ensinamento e entendimento de quem nós somos em Deus. Nós estamos estudando nesses dias sobre a nossa cosmovisão. A cosmovisão cristã, que significa aquilo que nós podemos enxergar como seres humanos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como cristãos. O que é a cosmovisão cristã? Hoje é um dia para a gente poder celebrar o Senhor, dia para a gente agradecer, porque Deus sempre tem sido fiel e a sua palavra tem sido sempre um refúgio para as nossas vidas. Nesses momentos de tristeza, de dor, de dificuldade, a gente tem encontrado no Senhor forças para podermos prosseguir, para podermos ter esperança, para podermos ter força para lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez, na certeza de que Ele ainda fará muito mais sobre as nossas vidas. Amém? Para a gente começar, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, que diz assim: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo provém do Senhor. Tudo é do Senhor e tudo é para ele. Tudo vem dele, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Que a gente possa realmente glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, estando em casa ou ainda trabalhando. E ainda assim, eu quero convidar todos para que a gente possa orar ao Senhor, pedindo que esse momento possa passar, que esse momento possa ser vencido e que a poderosa mão dele esteja sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos. Exaltamos o teu nome, pois sabemos que tu és Deus e a tua palavra é verdadeira sobre as nossas vidas. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos ensine, o Senhor nos molde, o Senhor nos faça segundo a tua vontade. E que possamos aprender, ó Deus, que o Senhor, tendo criado todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas. Sabemos que tu és o Senhor e pedimos que a tua mão poderosa seja sobre nós, nos conduzindo à tua verdade, nos conduzindo à tua palavra e nos conduzindo à certeza de quem nós somos em ti. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus é que clamamos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos ter esse momento agora para louvar o nome do Senhor. Já a gente volta para poder adorar o Senhor através da meditação na sua palavra.
Graças a Deus. E é nesse momento que a gente passa o nosso estudo bíblico. Nós vamos ler um versículo, Gênesis capítulo 2, versículo de número 4, que diz o seguinte: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É importante a gente compreender e entender que o Senhor fez todas as coisas, tudo para sua glória e para sua honra. Deus criou todas as coisas. Isso é o ponto básico da nossa fé cristã. Nós vivemos para Deus porque Ele é o Criador de tudo. Isso faz parte do nosso crer, do nosso entender o que é a vontade de Deus e tudo mais que Ele criou. Para isso, a gente precisa entender algumas questões. Compreender a beleza da criação de Deus para as nossas vidas. Nós já falamos isso e vou repetir bastante isso aqui nos nossos estudos, que para a gente entender melhor o que é a cosmovisão, ela foi dividida, a cosmovisão cristã, ela foi dividida em 4 pontos específicos, que são a criação, pois Deus criou todas as coisas, a queda, quando o homem pecou e se afastou de Deus por conta disso, a graça, ou podemos dizer a redenção, quando Jesus Cristo veio ao mundo, se fez como homem e morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, e a questão da glória, que é o 4º ponto, ou a consumação de todas as coisas. Podemos entender que tudo isso tem um propósito em Deus e tudo fala através disso. Toda a nossa visão de mundo vai pairar nessa questão, vai passar por esses pontos. E por isso nós vamos especificar cada um desses pontos durante os nossos estudos aqui. Nós vamos falar hoje especificamente, começar falando um pouquinho sobre a criação e o que isso tem a ver da nossa visão do mundo. Se Deus criou todas as coisas, qual a importância disso para a minha vida, do meu dia a dia? No nosso último estudo, da quinta-feira passada, nós falamos um pouco sobre a base de toda a cosmovisão, que é Deus sendo o Senhor e o Criador de todas as coisas. E hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre o princípio, ou melhor, o primeiro estágio da nossa cosmovisão, que é a criação. Quando a gente fala da criação, quando a gente fala do que Deus criou, nós partimos do princípio do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir disso a gente entende que Deus criou tudo, que Deus é o Senhor e o Criador de todas as coisas. Tudo veio a existir a partir dele e somente dele. Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai nos dizer o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando o escritor de Hebreus fala isso, ele nos ensina o princípio de que Deus criou tudo a partir da sua própria palavra, do nada. Ele é o criador de tudo, ele é o criador de todas as coisas. E isso traz para nós um sentido de que, se nós servimos a Deus, que é o Senhor de tudo, nós podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Podemos trazer para o nosso momento, para a nossa atualidade. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam no nosso meio? Porque Ele permitiu que uma pandemia se alastrasse pelo mundo. Essa não foi a primeira vez, como nós já falamos. Isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade. Mas o mais interessante é nós observarmos não o porquê disso. Há um propósito que Deus tem em permitir tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender que Ele está além de tudo isso. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas e com isso Ele tem um propósito a fazer sobre as nossas vidas. Eu já disse aqui várias vezes nos nossos cultos, nos nossos estudos, nas nossas devocionais, que no meio de tudo isso Deus tem um propósito. Eu acredito que após nós terminarmos tudo isso, teremos uma visão completamente diferente de muita coisa. Do que é ser igreja. Tenho certeza que está sentindo falta de comunhão com os irmãos. Tenho certeza que nós vamos ter uma visão diferente do que é o culto, do que é estar diante de Deus, no momento da ceia do Senhor. Nós vamos dar muito mais valor a um abraço, a um aperto de mão, ao estar em comunhão com alguém.
Deus tem um propósito em tudo. Não digo que é apenas isso, mas num total nós vamos ver que pequenas coisas como essa vão trazer um valor diferente para as nossas vidas. Quando Deus criou tudo, nós passamos a entender que as coisas são como são porque Deus as criou assim. Deus criou com um propósito cada uma dessas questões, cada uma dessas coisas. E cabe a nós entender que o Senhor vai cuidar para que esse propósito se cumpra. E precisamos compreender dentro da criação de Deus a diferença entre o que é criação, ou melhor, quem é o Criador e quem é a criatura, ou a criação. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós fazemos parte da criação, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Ele. O mais importante é a gente compreender que nem tudo, ou melhor, Deus criou todas as coisas, mas a sua criação não é divina. Deus não é a sua criação. Deus está além dela, Deus é sobre ela. A criação ela não é divina como as antigas religiões costumavam ensinar e dar entendimento sobre elas. Os antigos, talvez em muitas religiões nórdicas, religião grega, por exemplo, vão querer ensinar que as coisas acontecem por vontade divina e não, ou melhor, que as próprias coisas são o próprio Deus. Por exemplo, a mitologia nórdica ensinava que o deus Thor era o que fazia o trovão acontecer. Já na mitologia grega, nós vemos que o raio, o trovão, vem das mãos de Zeus. Por exemplo, eles acreditavam na mitologia grega que o sol vinha todos os dias puxado por um deus chamado Apolo, que com a sua carroça e os seus cavalos arrastava o sol pelos céus todos os dias, de manhã até a noite. E assim por diante. Tudo era explicado como se um Deus estivesse fazendo aquilo, não como uma criação de Deus. Deus fez todas as coisas e elas assim se desenvolvem segundo a vontade do Senhor e acontecem um propósito eterno. Deus criou e elas continuam acontecendo. O universo ele foi criado todo por Deus, com os objetivos que ele tinha em mente. Precisamos compreender então que também somos criaturas de Deus. Precisamos compreender então que criados por Deus para o seu propósito. Se nós olharmos a palavra do Senhor e, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela traz para a gente que o propósito do homem é simplesmente adorar a Deus e gozar dele por toda a eternidade. Nós fomos criados para glorificar a Deus e para gozar da sua bondade, da sua mão poderosa, da sua infinita misericórdia. É interessante como a humanidade tenta desvincular Deus de tudo. Nós temos e vivemos numa época onde o ateísmo é muito mais bem visto em muitos meios do que o próprio cristianismo, que outrora, por muitas vezes, era considerado a parte principal de todas as coisas. O cristianismo, por muito tempo, esteve como o pilar da sociedade, da família, da política. De certas formas, a igreja errou em muitos momentos da história, querendo, na sua ganância, em muitas vontades próprias, fazer aquilo que lhes agradava, ao invés de fazer a vontade de Deus. Isso é certo. Mas a questão é que o cristianismo, o evangelho, a palavra do Senhor, é algo que sempre esteve no seio da sociedade, no interior, no mais profundo de cada decisão da nossa sociedade. E é interessante como hoje isso está sendo desvinculado de todas as formas. Deus, ou melhor, estão querendo arrancar Deus da sociedade em que nós vivemos. Estão querendo arrancar Deus de tudo aquilo que existe, a política, a família e tudo mais. Existe um ateu chamado Richard Dawkins. Ele é renomado, um biólogo, e é um dos maiores defensores do ateísmo na modernidade. Um dos maiores defensores da ideia de que Deus não existe. Ele disse certa vez que no fundamento, ou seja, no existir de todas as coisas, não existe projeto, propósito, mal, bem, nada, apenas indiferença cega e impiedosa.
Olha as palavras que ele vai dizer. A ideia de que no mundo não existe nada, nem bem, nem mal, nem propósito, nem projeto. Ele simplesmente existe por existir. Uma indiferença cega e impiedosa. Olha para você ver essas palavras, e como é interessante a gente olhar essa perspectiva. Porque um mundo sem Deus, um mundo sem esse propósito maior de Deus, um mundo sem Deus não tem propósito para qualquer coisa ou qualquer base para estabelecer uma moralidade. Ou seja, por que nós fazemos o que fazemos? Fazemos o que fazemos porque nós cremos em Deus, vendo como cristão. Mas se Deus não existe, eu não preciso me preocupar com moral, eu não preciso me preocupar com bondade, com maldade. Nada existe, nada faz sentido. E por isso é importante nós colocarmos essa nossa base em Cristo, colocarmos essa nossa base no Senhor. E para a gente entender, quando nós falamos de Deus como Criador, falamos não apenas de Deus, o Pai, como a parte principal da criação. O Deus Trino faz parte, está na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós já vemos o próprio Espírito Santo aparecendo, pois a ideia do versículo é: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja bem, não apenas o Pai estava na criação. Há algumas teologias que vão querer dar a ideia de que Deus existiu no Antigo Testamento como Pai, existiu como Jesus ali no Evangelho, no Novo Testamento, por aquele período que Jesus viveu, e depois disso é o Espírito Santo quem atua. Não existe um Deus trino. Isso é a mensagem que muitas teologias passam. Mas nós, como cristãos, cremos e entendemos que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele estava desde o princípio na criação. Versículo 2 de Gênesis vai dizer: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra do Senhor vai colocar também, nos chamar a atenção para essa maneira especial que a obra de Cristo está vinculada à sua obra como Criador também. João, capítulo 1, nos seus primeiros versículos, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha para você ver. Aqui a gente tem uma questão muito importante para a gente compreender. O Deus Trino criou todas as coisas. Essa afirmação coloca Jesus não apenas como um agente da redenção, da graça divina, mas também um agente da criação de Deus. Não apenas da redenção, da graça, do momento da graça, mas um dos agentes da criação de todas as coisas. Quando nós falamos de criação, a gente não pode ficar resumido apenas em coisas físicas, a criação do mundo, mas tudo o que existe, seja físico ou não, provém de Deus. Isso é importantíssimo para nós. Tudo provém do Senhor. O reformador João Calvino escreveu certa vez uma frase maravilhosa que diz o seguinte: não pode haver o menor fragmento de sabedoria, clareza, justiça, poder, retidão ou verdade sincera que não proceda dele e não o reivindique como seu autor. Devemos, portanto, aprender a esperar dele e suplicar junto a ele todas essas coisas e conhecer gratos o que ele nos dá. Deus é o Criador de tudo, seja através da sabedoria, da justiça, da retidão, da verdade, tudo provém do Senhor. Tudo provém, foi criado nele. João Calvino ainda termina dizendo o seguinte: onde quer que você olhe e não encontrar um único ponto do universo no qual não consiga discernir pelo menos uma centelha da sua glória. Vou ler novamente. Onde quer que você olhe, você não vai encontrar um único ponto do universo no qual não consiga discernir pelo menos uma centelha da sua glória. Olha que palavras bonitas. Ideia de que em tudo que existe nós vamos encontrar Deus ali. Em tudo o que existe nós vamos encontrar a criação do eterno sobre as nossas vidas.
Por isso, é tão importante nós compreendermos essa ideia da criação sobre as nossas vidas. De que nós somos criatura de Deus, não fazemos, somos filhos de Deus, criados por Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Se Ele é o nosso Criador, se Ele é o Senhor da nossa vida tem um propósito maior, tem um propósito eterno diante dele. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 36, como a gente leu no início, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo provém dele, foi feita por meio dele e é para ele. Simples assim. Tudo é para Deus. Como eu já disse, nós somos apenas pessoas que assistem essa história através desse personagem principal que é o Deus que cria tudo. Ainda assim, nós precisamos conhecer o Criador para conhecermos a nós mesmos. Conhecer o Criador para conhecer a criatura. Nós precisamos entender quem é Deus. Se o Deus Trino é o Criador, a sua criação nos mostra quem Ele é. Na lição anterior a gente viu que Deus se revela através dessa criação natural, através dessa revelação natural. Ele se revela através da eternidade da sua criação. Ele se revela através da sua própria criação. Nós podemos olhar para tudo e dizer, olha, existe alguém que fez isso de uma forma tão perfeita. Existe alguém que fez isso através de uma forma tão maravilhosa que não tem como negar a existência dele. Isaac Newton, existem muitos que vão insistir que Deus não existe, que é apenas obra da mente humana e que Deus não faz diferença na vida do ser humano. Hoje em dia existe essa rixa, estamos vendo isso muito no meio político, vamos dizer assim, onde as pessoas dizem que Deus não precisa estar na política, Deus não precisa estar em nada, em que a ciência é contra Deus e Deus é contra a ciência. A religião e a ciência parece que se chocam e há um conflito eterno, quando na verdade um apenas comprova o que o outro é. A teologia e a ciência não são inimigas. O que é interessante é que, por exemplo, Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, um dos mais renomados cientistas, um dos mais influentes cientistas da história, poucos sabem disso, mas ele também era teólogo. Ele disse certa vez o seguinte: esse magnífico sistema de Sol, planetas e cometas somente poderia originar-se a partir do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Isaac Newton disse isso, um dos maiores cientistas da história. E é importante a gente compreender isso, porque não há um conflito. A ciência não está mentindo. A religião ela não quer ir contra a ciência não quer bater de frente com a religião. Elas vão dar juntas nisso tudo. A gente precisa compreender que essa criação é algo que vem de Deus e a ciência apenas comprova todas essas coisas. A nossa vida provém de Deus e, sendo assim, a nossa vida só tem sentido e o nosso anseio só será saciado quando nós encontrarmos Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós só teremos sentido na vida, só vamos encontrar um sentido verdadeiro na nossa vida, e esse vazio dentro do coração do homem só vai ser saciado quando encontrar Deus. Nós vivemos, existimos para a glória de Deus. Para a gente encerrar, eu gosto muito dessa explicação. Sabe quando a criança tem aqueles brinquedinhos de encaixar? Onde apenas o quadrado entra num buraquinho que é quadrado, existe uma estrelinha que vai encaixar no buraquinho que é estrela, o círculo só entra na circunferência ali, e apenas aquele brinquedo só se encaixa no buraco
que é específico para ele. É importante a gente entender que quando Deus criou o homem, ele o criou com fôlego de vida. Diz Gênesis que Deus assoprou sobre o homem, aquele ser que ele havia acabado de criar fôlego de vida. E a palavra no hebraico, ela meio que se mistura as palavras espírito, fôlego, sopro, vento, é quase que a mesma palavra ali na sua origem. E a ideia é que Deus soprou vida para o ser humano. E dentro dele colocou essa necessidade de Deus, essa necessidade do Senhor. E é por isso que o ser humano tenta buscar de todas as formas explicar esse vazio que há no coração do homem. A filosofia fala, a teologia fala, as explicações de todas as formas vão tentar explicar por que o ser humano busca por algo, busca por felicidade, busca por ser completo dentro de si, às vezes busca em sonhos, em vivências, busca num amor muito grande. Mas o que é interessante é que existe um vazio dentro do coração do homem que nada completa, a não ser o próprio Deus. Porque a única coisa que encaixa nesse vazio é o próprio Deus. E é por isso que a gente precisa compreender essa grandeza do amor do Senhor pela nossa vida. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos criou para a eternidade. E por isso precisamos descansar na certeza do cuidado eterno de Deus. Há um Criador e há uma criação. Você foi criado para espelhar a glória de Deus. Amém? Que o Senhor possa trazer essa mensagem ao seu coração. Não apenas como um estudo filosófico, não apenas como um estudo sobre cosmovisão, um estudo teológico, mas eu quero clamar ao Senhor para que essa mensagem alcance o seu coração. Deus criou você e você só vai ser completo e feliz quando você for cheio da glória e da presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa fazer morada no seu coração. Que o Senhor possa guiar a sua vida dia após dia nessa certeza de que Ele te criou e Ele te redimiu e Ele te salvou e quer você eternamente na presença dEle. Amém? Que o Senhor possa te trazer descanso e a cada dia você possa descansar na certeza do cuidado de Deus por você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te dar um final de semana abençoado. Lembrando que esse final de semana é um final de semana de Páscoa. Se você está até aqui conosco ouvindo esse estudo, lembrando que amanhã, sexta-feira, que é comemorado o momento em que Jesus se entregou na cruz por nós, nós vamos ter um momento específico sobre as palavras de Jesus na cruz. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso num vídeo, mas nós vamos especificar que amanhã nós temos um culto especial, o culto das 7 palavras de Jesus na cruz. Amém? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos ter um culto especial de Páscoa e domingo teremos também um culto especial da Páscoa. Domingo nós vamos estar ainda em casa, ainda nós vamos estar nessa forma como nós estamos vivendo e fazendo os nossos cultos, nesse isolamento social, essa é a palavra que eu queria encontrar, nesse isolamento ainda, mas eu quero convidar você a estar diante do Senhor da mesma forma. É dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Sexta-feira nós vamos falar sobre a morte de Cristo e no domingo nós vamos falar mais especificamente sobre a ressurreição de Jesus. Que esse dia seja um dia especial para as nossas vidas. Mais do que qualquer outro dia, esse é o dia que o Senhor nos redimiu, nos lavou, nos purificou. Estaremos aqui para glorificar o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pedir ao Senhor que nos dê um fim de semana abençoado. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te dar louvor porque a tua palavra é sobre nós. O teu amor é sobre as nossas vidas e a tua verdade é real sobre os nossos corações. Eu quero pedir, Senhor, que no nome de Jesus a tua palavra possa alcançar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem como um propósito para as nossas vidas. Leva-nos em segurança, ó Pai, a cada dia a conhecermos a tua verdade e andarmos nos teus caminhos. Fortalece-nos, purifica-nos e ensina-nos de acordo com o teu querer. Guia-nos pelas tuas veredas e molda-nos de acordo com a tua vontade. Te agradecemos por mais essa noite de estudo bíblico no lar e é no nome de Jesus que oramos agradecidos ao Senhor. Amém
e amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe, cuide-se, se guarde nesses momentos e que o Senhor seja sobre a sua vida. Fiquem com Deus e até mais, em nome de Jesus.